noite a todos e todas, né? Sejam bem-vindos a mais esse seminário sobre os escritos, esse seminário que estamos realizando desde o ano passado, em que a cada encontro a gente discute um dos textos que compõem a coletânea dos escritos de Lacan. O texto de hoje é do sujeito, enfim, questão. Nós, a maneira de funcionar num tempo inicial, eu vou fazer uma breve apresentação e comentário do texto. Depois, o nosso colega Lucas de Oliveira Alves vai fazer um comentário sobre o, o texto, numa tentativa de esquentar um pouco o debate. Um comentário no sentido de uma pergunta, uma questão, enfim, né? Vamos ver como vai ser. E, por fim, aí a gente abre para o público, para as perguntas e comentários, né? Para aqueles que estão acompanhando os seminários, eu estou disponibilizando os seminários num canal YouTube que criei, que se chama Psicanálise ao Meio-Dia. Inclusive, acho que uma das maneiras como estou logado aqui é com o Psicanálise ao Meio-Dia. E a outra está no meu nome pessoal. Então, né, se alguém perdeu algum seminário que assistir, a gente está postando lá todos os seminários. Os primeiros do ano passado estão apenas com áudio, esses desse ano estão com o vídeo e áudio. Também eu queria agradecer imensamente a nossa colega Maria Estela Gonçalves, que está fazendo a transcrição dos seminários, né? Tem alguns transcritos, tem 3 seminários transcritos. Se alguém tiver interesse em ter o texto escrito com a transcrição, a gente pode disponibilizar o texto escrito. Bom, então, inicio, né? Esse texto intitula-se, então, Do Sujeito, enfim, em Questão, um texto escrito em 1966. Na verdade, é o texto que foi escrito na mesma data aí da publicação dos escritos, né, nesse ano. A publicação original dos escritos é de 1966. E ele é uma prévia, né, ao Discurso de Roma, ou seja, o Discurso de Roma é o texto seguinte, que é o Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. Lacan diz, inclusive, uma advertência aos nossos propósitos no Discurso de Roma, né? Então, Discurso de Roma é como ficou conhecido o próximo texto aí, né? Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. E ele diz uma advertência aos nossos propósitos. Sim, porque essa advertência, porque nesse texto ele tenta resgatar a dimensão do sujeito, uma dimensão que estava, então, digamos, perdida ou esquecida na psicanálise da época, principalmente na psicanálise praticada pela IPA, a única que existia no mundo na época, né, no sentido que todas as instituições de psicanálise eram filiadas à Associação Internacional de Psicanálise, ou seja, a IPA. E esse texto, né, por ser uma prévia ao Discurso de Roma, ele porta, sim, uma crítica por a psicanálise da época estar justamente excluindo, esquecendo o sujeito, né? Então, ou seja, isso aqui é uma tentativa, né, de retomada do sujeito. E Lacan diz: falar do sujeito colocado em questão por esse discurso é um encontro marcado. Então, quer dizer, o discurso de Roma é um encontro marcado com o sujeito. E é também uma referência
aos seminários, né? Ele diz aos meus seminários, que em certa medida é uma tomada de posição frente aos sujeitos. Sim, porque não esqueçam, né, que o discurso de Roma é de 1953, né? No mesmo ano que inicia os seminários, né? Digamos, a proposta de um retorno a Freud, que Lacan, né, essa proposta ele sempre teve, na verdade, mas ele colocou essa proposta de um retorno a Freud de maneira mais manifesta a partir do início dos seminários, ou seja, a partir de 1953, um momento que inicia o primeiro seminário, né, o seminário 1. Então, o discurso de Roma é um texto aí de 53, né? E esse aqui que a gente está discutindo hoje, uma advertência, como ele mesmo disse, né? Bom, e quanto ao sujeito em questão, a análise didática será o ponto de partida. Ou seja, para falar do sujeito em questão, Lacan vai se utilizar da questão da análise didática, né? Que ele diz um elemento da habilitação da prática psicanalítica. O que é a análise didática, né? Acredito que muitos de vocês já têm isso em mente, mas cabe recuperar, né? Ou seja, a proposta de Lacan nesse texto é falar do sujeito, né? E ele diz, bom, vou usar como estratégia, né, para falar do sujeito, tomando a análise didática em consideração. O que é a análise didática, né? Na época, na IPA, havia uma certa separação entre análise pessoal e análise didática. Análise pessoal, digamos, seria aquela análise para pessoas que buscavam uma forma de tratamento, para pessoas que buscavam a psicanálise como uma maneira de curar aí os seus sintomas, né? A análise didática seria para ser a mesma coisa, mas a análise didática seria análise para aqueles que querem né, se tornar analistas, para aqueles que buscavam, então, a psicanálise né, como uma formação, né? Então, havia uma separação, né, entre análise didática e análise pessoal. Uma série de diferenças aí, né? Análise didática, por exemplo, uma análise era considerada didática se o teu analista fosse, por exemplo, um analista didata, ou seja, a instituição te dava uma lista de analistas, e que eram os didatas, então, se você queria ser analista, você teria que fazer análise com algum analista daquela lista de analistas didatas, né? Você não poderia dizer assim, não, mas eu já faço análise com outro analista, tenho uma boa transferência com ele, gosto muito e tal. Eles iam dizer, olha, se tu quiser continuar fazendo análise com esse outro, tu pode até continuar, mas a sua análise não será considerada didática. Logo, você não terá essa habilitação aí para a prática psicanalítica, como Lacan coloca aqui no texto. Então, de um certo modo, era um controle de habilitação, digamos assim, né? E a análise didática, ela tinha toda uma prerrogativa, por exemplo, ela tinha que ser feita de 4 a 5 vezes na semana, né? Não no mês, na semana, durante um período mínimo de 5 anos, né? Isso eram prerrogativas também um pouco imaginárias, né? Porque o que me garante que ao final de um prazo de 5 anos, ainda que eu faça as sessões 4 ou 5 vezes na semana, o que dá um número grande de sessões, sem dúvida, mas o que me garante que ao final desse período eu vou ter terminado a minha análise e me tornado um analista, né? Não se sabe se vou resistir muito, se vou resistir pouco, se
se o analista vai resistir também ou não, como é que a coisa vai se desenvolver. Enfim, já era digamos, um pacotão vendido, né, já de pronto. E isso criou uma série de questões para Lacan, né? Porque Lacan não concordava com isso, né? Não concordava porque Lacan achava que infringia aí uma série de questões extremamente psicanalíticas. Infringia a questão da transferência, quer dizer, se você fazia análise, eu tinha uma transferência com um analista que não fosse didata, eu tinha que largar essa análise e procurar um didata. Então, quer dizer, isso fere um princípio da transferência, que é um conceito fundamental da psicanálise. Se na análise didática estava lá estipulado que no mínimo 5 anos, já estava dito que 5 anos, 4 ou 5 vezes na semana, ao final desse período, haveria ali um analista. Então, quer dizer, dava uma garantia, né? Não há, né? E também a questão do tempo, né? O Freud falou que o inconsciente é atemporal. Se o inconsciente é atemporal e a psicanálise é uma prática que lida com esse inconsciente, ou com esse sujeito inconsciente, como que podemos fixar a priori um tempo mínimo em que, passado esse tempo, o sujeito, então, vai ter finalizado uma análise, né? Ou seja, a questão do tempo também ficava extremamente complicada. Claro, essas sessões também, em relação ao tempo, elas eram sessões fixas, né? Ela tinha um tempo padrão, era 50 minutos e 50 minutos cravados, né? Nem a mais, nem a menos, né? Então, isso também fere um pouco essa ideia da temporalidade do inconsciente, que é uma das principais características do inconsciente, né? Porque a gente sabe que a sessão ela tem um tempo variável, né? Ela pode render muito em 40, 30 minutos, 20, né? Ou não, enfim. O analista pode, digamos, utilizar esse fator tempo como um modo de intervenção, um modo de limite, um modo de manejar as transferências, enfim. E, e na IPA isso não acontecia. Então, as análises didáticas eram modos de um certo controle, porque é daí que era outorgada uma certa habilitação ao candidato a ser analista ou não. Lacan veio na história e começou a questionar isso, né? E o questionamento do Lacan é justamente que, digamos, toda análise, se ela é bem sucedida, se ela produz os efeitos analíticos que se espera de uma análise, por efeito, ela já seria didática, ou seja, ela já produziria um analista. Entende a palavra didática, né? Didática não é que tu vai lá aprender coisas na sua análise, não é didática nesse sentido, né? Qual é a didática do analista? Não, não é nesse sentido. É no sentido que, ao atravessar a sua análise, né? Ou seja, ao fazer um percurso de análise, o que se produz no final da análise é um analista, né? Então, o didatismo é isso, é fazer com que, no final, haja um analista, que essa análise tenha produzido um analista, tenha produzido alguém que consegue escutar algo do inconsciente. Um sujeito advertido com o seu próprio inconsciente e possa escutar o inconsciente, enfim, de uma maneira geral. Esse é o didatismo. Só que, para Lacan, esse didatismo está presente em toda análise que é bem sucedida. E poderíamos dizer também em toda análise, né? Não há uma divisão entre análise didática e análise pessoal, né? Porque toda análise pessoal, se
ela tem êxito, ela será didática. E não há essa diferenciação prévia de aqui está a lista dos analistas didatas, aqui está a lista dos analistas não didatas, né? Então, o que tu quer, né? O que você busca? Você é uma pessoa comum tratando seus problemas ou você é alguém que quer ser analista? Quer dizer, essa pergunta é meio idiota, assim, né? Parece os alunos de psicologia que vão para análise, chegam na primeira entrevista e dizem assim, não, eu estou aqui porque lá na universidade eu ouvi dizer que precisa fazer análise para ser analista, então eu quero ser analista e vim. Mas tu sofre do quê? Não, não, eu não sofro de nada, eu só quero ser analista. Essa conversa não existe, né? Mais cedo ou mais tarde aparece os sintomas, aparece os sofrimentos do sujeito. Não tem esse papo de eu vim aqui fazer uma análise porque eu apenas quero ser analista, né? Então, para o Lacan, toda análise, se bem conduzida aí, que tenha o seu êxito, será uma análise didática. Que mais disso? Para dar esse panorama sobre a análise didática. Sim. Bom, é claro que vale a pena a gente, né, digamos, comentar que toda análise produz um analista no sentido da posição subjetiva, né? Não quer dizer que todo sujeito que faz uma análise, ao final ele vai se tornar um analista de profissão ou ele vai praticar a psicanálise. Ele pode ter lá uma outra profissão e continuar com a sua profissão, como sempre fez, né? Mas vai se produzir um analista no sentido subjetivo, né? De alguém que consegue escutar aí algo. É claro que se esse sujeito quer praticar a psicanálise, ele vai ter que fazer todo um percurso na teoria, na análise de controle, enfim, ele vai ter que fazer um percurso na formação também, né? Não basta isso, embora a análise ser um ponto importante na formação do analista, ela não é suficiente, né? Então, é um pouco nessa perspectiva. Bom, muito bem. Então, ela acaba de dizer que a responsabilidade do analista em aceitar uma análise didática, né? Ou seja, qual é a responsabilidade do analista em aceitar isso, né? Logo em seguida, na página 230, eu me situo, ele vai dizer que toda análise pessoal, desculpe, toda análise é, entre aspas, pessoal, pois não se sabe se ela será ou não didática. Sim, ou seja, para o Lacan não tem essa separação, uma análise didática ou uma análise pessoal. Uma análise é uma análise. Vamos ver quais os efeitos que ela vai produzir. Se ela vai produzir ali um analista, ela se, ela se tornou, a gente pode dizer então, que ela é uma análise didática, né? Isso mostra que não há garantia, né? Na análise não há garantia. Lá na IPA, a análise didática era uma forma de ter um controle, de ter uma garantia. E aqui não temos nenhuma garantia. A gente pode, inclusive, dizer que chamar de análise é também um pouco forçado, né? Digamos, quando a gente diz assim, estou fazendo análise. Olha, a princípio, você está indo num analista, certo? E com esse analista você iniciou um tratamento, né? Se isso será uma análise, é só depois que podemos dizer. Ou seja, nada garante você dizer, não, mas eu iniciei uma análise com o fulano de tal, que é um analista super reconhecido, um analista com grande experiência e tal. Então, isso é uma análise. Não sabemos dizer se é uma análise, né? Você está indo em um analista e com esse analista começou um tratamento, começou a falar associação livre e tal. Vamos ver se será isso ou não uma análise a partir do efeito que isso causa. Veja, então não temos garantias
e muito menos de partida. Digamos, previamente está lhe dado já a garantia. Você está fazendo uma análise, né? Eu estou fazendo análise, né? É um meio uma certa forçação essa expressão, né? Claro que a gente diz isso para dizer, bom, temos aí uma análise, né? O método é analítico, né? Mas se isso é uma análise mesmo, não se sabe, né? E justamente o que no horizonte desse texto Lacan quer mostrar é como o sujeito fica perdido na análise didática. Como o sujeito fica um pouco de lado, esquecido na análise didática. Digamos, esse é o pano de fundo desse texto. E esse sujeito que ele quer, então, recuperar, né? Ele ficava esquecido, o sujeito, porque, claro, a ênfase era no didatismo, a ênfase era nas garantias dessa didática, né? Então, por isso, o sujeito ficava perdido. Bom, e ao longo da página 230, ele vai dizer que o sujeito, então, fica de lado. O importante é a fé a propagar e o padrão a proteger. Sim, que na análise didática, quer dizer, tem um padrão, esse padrão do tempo, do horário, esse padrão de ser um analista de data, essas coisas que eu falei antes, quer dizer, tem um padrão que deve ser protegido acima de tudo, né? E uma fé a propagar. Sim, tipo como se fosse assim uma profissão de fé, né? Uma profissão de fé a psicanálise, né? Essa profissão de fé é a propagar, né? O sujeito tem que se mostrar ali extremamente católico, né? Tipo como aquele católico que vai todo domingo à missa, esse sujeito tem que ir diariamente na sua análise ali, 5 vezes na semana, durante no mínimo 5 anos, né? Então é uma fé, aí é uma profissão de fé. E o sujeito mesmo e as suas questões, os seus sintomas, não sabemos onde fica. E aí Lacan diz, na análise deve aparecer o sujeito implicado com a sua demanda. Ou seja, o fundamental de uma análise é que o sujeito esteja implicado com isso que ele demanda, ou seja, com a análise, né? O sujeito que ele coloca um acento que não é o paciente, né? Entre o paciente e o sujeito há diferenças. O paciente implica, diz ele, uma escuta paciente, né? Digamos, paciência e moderação aparecem como o que torna o analista capaz, né? Então ele vai dizer, não, não se trata do paciente. Até porque paciente é esse termo genérico que vem da medicina, né? Da ideia do passivo, né? Do paciente que fica esperando o paciente, né? Bom, é o que não ocorre numa análise. Na análise, a coisa acontece por uma associação livre. Então, o sujeito é colocado a falar, né? O sujeito tem, digamos, falar, tem que colocar suas questões. Então, podemos dizer, o sujeito trabalha na análise, né? Digamos, é o sujeito quem trabalha na análise, então ele não é um paciente. A gente, eu acho que por força de expressão, a gente costuma usar o termo paciente. Eu mesmo já verifiquei que muitas vezes falo paciente. Mas quando eu falo paciente, já percebi isso também, eu percebo que me refiro àquele sujeito que ainda não está em análise, que está nas entrevistas iniciais, que não sabe bem o que está buscando ali, que está no início desse tratamento que não sabemos ainda se é uma análise ou não. Esses me parece adequado dizer paciente, embora que ele não é passivo, né? Mas ao entrar em análise, ele não é mais um paciente, ele é um analisante, né? E aí me parece que até a categoria de sujeito, que é uma categoria central na psicanálise, entra em cena, né? Nas entrevistas iniciais, a gente sabe como muitas vezes o sujeito está numa posição um pouco assim, né?
o pai não me protegeu, a mãe não me amou, então aí está a fonte dos meus problemas, né? Então, é diferente de quando o analisante está em análise que nós temos uma asserção do sujeito, um sujeito que se implica mais, né, se implica mais com o que diz. Não é simplesmente meus problemas, né, são causados pelo outro, mas sim qual a minha parcela de contribuição nisso, né? Como o Freud perguntou para a Dora, né, qual é a sua parcela de contribuição? E aí Lacan se pergunta, na 231, qual é o problema da análise didática? Bom, o problema da análise didática é a questão da garantia, né? Essa habilitação em que o sujeito em questão constitui o problema e permanece intacto. Ou seja, o sujeito na análise didática é o problema e deve permanecer intacto. Então, esse texto é uma crítica a essas análises didáticas e uma retomada do sujeito, ou seja, uma tentativa de buscar o sujeito. E a própria psicanálise didática ficava, na época, como uma restrição a poucos, né? E uma forma quase perfeita dessa formação de analistas, né? Dizer, olha, análise didática é para poucos, né? Tem lá os que fazem análise e tem os que fazem uma análise didática, né? Digamos assim, duas maneiras aí de colocar a questão da análise didática, né? Ou seja, que fazem análise, né, como um único ponto, assim. Já os que fazem análise didática fazem uma coisa mais especial. Então, uma restrição, né, tipo, né, alguma coisa nesse sentido. E Lacan diz que questionar a análise didática é, ou era na época, considerado uma insolência, né? Então, Lacan foi um pouco, bastante, melhor dizendo, insolente ao questionar essa questão da análise didática, né? Contudo, está aí uma maneira, né, de manter a psicanálise como uma ciência, né, de colocar a psicanálise nesse patamar de ciência restrita a poucos, né, não é para qualquer um, não é para aqueles que acham que é tão simplesmente assim, né? Por isso mesmo, então, Lacan propõe esse retorno a Freud, né? Em que ele vai dizer uma psicanálise freudiana e não científica. E isso não é esoterismo, né? Ou seja, uma psicanálise freudiana e não científica, e isso não é esoterismo. Não é esoterismo, não é autoajuda, não é coaching, não é nenhuma dessas outras coisas. Porque parece que quando a gente diz não científica, parece que então caímos no campo do místico, né? Não, aqui ele está propondo um outro ponto. Não é científica, mas também não é o esoterismo, né? E Lacan vai dizer, bom, é claro que na psicanálise houve algumas extravagâncias, e ele vai citar duas extravagâncias teóricas que produziram uma tentativa de, de minimizar a castração, de não aceitar a castração. Acho que não aceitar a castração seria mais adequado que minimizar. Uma extravagância teórica foi de Ferenczi com a sua teoria do anfímix, ou a gente pode, né, traduzir por anfimixia, né? Eu acho que eu posso até colocar aqui no chat essa palavra, porque apenas falando pode parecer anfímix, ou anfimixia. Ver se escrevo certo. Sim. O Ferenczi, então, ele faz essa teoria, apresenta essa teoria da Anfímix, né?
E ele apresenta no livro Thalassá, de 1924, né? E esse termo é um termo da biologia, né? Anfi quer dizer ambos os lados, né? Se vocês pegarem ali a etimologia da palavra, né? Anfi é ambos os lados e mixia quer dizer uma mistura. Então, quer dizer, uma mistura de ambos os lados. O que seria isso? Esse termo o Ferenczi tira da biologia, e na biologia quer dizer a fusão de gametas durante a fertilização. Ou seja, a fusão do gameta macho com o gameta fêmea, né, durante a fertilização. Isso na biologia. E o Ferenczi, ele pega emprestado esse termo da biologia para pensar o processo de fusão das pulsões parciais. Então, quer dizer, as pulsões parciais no humano, né, ou seja, oral, anal, fálica, enfim, as pulsões parciais iriam se fundir, né, as masculinas e as femininas, né, criando um estado difuso do prazer infantil, ou seja, um estado difuso entre o masculino e o feminino. Trocando em miúdos, é uma teoria, essa diferença, que tenta, de algum modo, apagar a castração. Porque se a castração é justamente o que marca a diferença sexual, se a castração é que marca a diferença e diz que tem dois, essa anfimixia aí pensar que esses dois se fundem, né? Se fundem num único, porque nessa fusão ela causa um estado difuso do prazer infantil, quer dizer, um estado difuso desses dois lados, né? Essa mistura, né? Mixia, né? Essa mistura dos dos dois lados, né? Então, isso é o que o Ferenczi propõe, e o Lacan vai chamar essa teoria do Ferenczi de um delírio biológico, né? Ou seja, porque ele se apoia aí na biologia, né? Ele pega esse termo da biologia e ele diz um delírio biológico. Bom, essa foi uma das extravagâncias teóricas da psicanálise. E a outra, produzida por Ernest Jones, através do seu conceito de afânesis, né? Conceito esse que Jones apresenta num texto publicado em 1927, a partir de um debate com Freud, a partir do texto de Freud, A Sexualidade Feminina, né? Afânesis, vou colocar aqui também, só para a gente ter o palavrinha ali, né? Deixa eu ver se escrevo certo. Ok, afânesis. Sim, tá ali. Afânesis ou afânese, né? É, bom, o que, que é afânesis, né? É um termo grego que significa desaparecimento, né? Esse termo no grego significa desaparecimento. E o Ferenczi, desculpe, perdão, o Jones, Ernest Jones, que agora já estamos falando do Jones, ele diz do desaparecimento do desejo sexual, né? Então, a teoria do Jones aí é pensar que a fânis estaria presente como fundamento de todas as neuroses, né? O medo da fânesis foi, em ambos os sexos, mais fundamental do que a própria angústia de castração. Então, se Freud dava uma ênfase na questão da castração e nessa angústia de castração, novamente, perdão, o Jones, Ernest Jones, minimizava essa questão da castração e dava uma ênfase nessa afânese do desejo. Então, isso confronta com a ideia de Freud no debate da sexualidade feminina, né? É, porque, enfim, com essa ênfase na fânesis do desejo,
Quer dizer, uma fânise do desejo, um desaparecimento do desejo. No desaparecimento do desejo, o desejo é falta, o desejo vem da castração, né? Se há uma fânise do desejo, um desaparecimento do desejo, também é um desaparecimento da castração. Então, a teoria de Jones também promovia aí uma não aceitação da castração, um desaparecimento da castração, né? Essa fânise do desejo como sendo então uma fânise da castração, uma vez que o desejo vem de uma falta, né? O sujeito deseja aquilo que falta, então o desejo está em articulação com a castração. É só a partir da castração que eu desejo. E se há uma fânise do desejo, há uma fânise, um desaparecimento da castração, né? Então, quer dizer, essas duas teorias, né? O Ferenczi, com essa fusão do masculino e do feminino, ao fundir isso, desaparece a castração, que é o que marca a divisão entre os sexos, e o Jones, com essa fânise do desejo, também um desaparecimento, uma fânise da própria castração, né? Por isso, no embate com Freud, aí Jones se opõe a Freud, né? Houve até um congresso que os dois discutiram sobre isso, né? Justamente nesse momento que o Freud estava escrevendo aí o texto sobre a sexualidade feminina, né? E teve essa discussão com Jones. Vejam, Lacan, mais tarde, no seminário 11, ele vai falar da fânise, né? Se vocês buscarem o seminário 11, ele fala da fânise. E ele escreve também sobre a fânise. Mas em Lacan, se trata da fânise do sujeito. Não é uma fânise do desejo. É uma fânise do sujeito. E Lacan toma não como um desaparecimento do sujeito, mas como a fânise do sujeito em Lacan é um eclipsar o sujeito. Eclipsar quer dizer ele se colocar atrás de algo, sombreado em algo, né? Aqui vocês podem né, pensar no eclipse como o eclipse lunar, né? Ou seja, o que é o eclipse da Lua, né? É quando a Lua, a Terra e o Sol se encontram numa mesma posição, numa linha, né, que mostra a mesma posição, de modo que a luz do Sol bate na Terra e a Terra faz sombra na Lua. Então, quer dizer, o eclipse, aquilo que a gente vê, aquela sombra negra que a gente vê entrando na Lua e depois saindo, nada mais é do que a sombra da Terra projetado sobre a Lua. E isso ocorre porque Sol, Terra e Lua estão na mesma posição. Então, isso é um eclipse da Lua. O eclipse do sujeito seria justamente o sujeito ficar sombreado, escondido atrás de alguma outra coisa. Lacan vai dizer, o sujeito se esconde atrás de um significante. Ao invés desse significante representá-lo para outro significante, ocorre uma fânise do sujeito, ele desaparece, desaparece sombreado, escondido atrás desse significante, né? Mas, ao contrário de Jones, a fânise do sujeito se dá justamente em função da castração. É por haver a castração, é por haver um sujeito dividido que há ali uma fânise do sujeito. Há ali um desaparecimento, um eclipsar-se atrás do significante, né? Aquilo que em outro momento também né, a gente pode pensar numa síncope do sujeito, né? Um desaparecimento, um desvanecimento do sujeito, né? O sujeito desvanece em função justamente de ser um sujeito dividido. Então, Lacan pensou na fânise do sujeito. Essa ideia de Jones da fânise foi importante para ele pensar isso,
mas tem diferença entre os dois. Em Jones, a fânis é o desaparecimento do desejo sexual, ou seja, desaparecimento da própria castração. Em Lacan, é o contrário. É justamente por conta da castração, por conta da divisão do sujeito, que há uma fânise não do desejo, mas do sujeito. Então, ou seja, essa ideia dessa afânise. Claro que em Lacan também essa afânise, e Lacan usa esse termo eclipsar-se, né? É como eclipse também. A lua não fica totalmente escondida. Aliás, a lua não fica o tempo todo escondida na sombra da terra. É um momento. Tanto é que a gente tem que estar acordado durante a noite, né, no quintal de casa, pronto para acompanhar o eclipse da Lua. Né? Se você perdeu o horário, o eclipse já aconteceu. Né? Ou seja, essa sombra ela passa e depois sai. Né? Ou seja, ela não fica lá para todo sempre. Então, o Lacan vai pensar também o eclipse do sujeito nesse sentido, né? Que essa fânise é, de algum modo, temporária, ela não é para sempre, né? Então, é a ideia de síncope também, né? A síncope é um desmaio, um desfalecimento, não é a morte, não é morreu, não levanta mais, né? Não, é uma coisa repentina, é um desfalecimento, né? Mas logo volta, né? Então, nesse sentido, né? Então, tem diferenças aí da fânise em Jones e a fânise em Lacan, né? Um texto muito legal que mostra isso é um texto de uma professora da UNB, a professora Daniela Chatelard. É um texto bem legal dela, está disponível aí na internet sobre isso. Bom, mas voltando então ao texto, que aqui a gente fez uma breve digressão, Lacan vai dizer que, né, tanto em Ferenczi quanto em Jones, né, ele né, nós vamos ter uma equivalência dos sexos, e isso é uma não admissão da castração. Ou seja, inferência, essa fusão da, essa fusão da anfimixia, né? Desaparece a castração, e em Jones a afânise do desejo. Então, essas duas teorias, ele vai dizer, então, de uma não admissão da castração, né? Ele vai dizer que há uma transposição da fantasia de castração da fase ah, anal, né, extraída de uma fase oral universal, e a questão da castração da fase fálica aí fica desaparecida, né? Ah, e aí ele diz, bom, há que tomar novamente essa posição, né? Porque essas teorias ele chama de um testemunho da ingenuidade e da perversão pessoal. Veja que Lacan não tem papas na língua aí, né? Ele, ora, quem é, né, do ponto de vista estrutural, né, quem é o sujeito que não admite a castração? Né? O perverso. E aqui ele coloca essas teorias como testemunho da ingenuidade e da perversão pessoal. Né? Então, uma crítica ferrada aí a Ferenczi e Jones. Né? Bom, e aí ele vai dizer que o praticante, né, o psicanalista aí, é levado à relação essencial do véu com a sua experiência através dos esboços de mitos, né? Esses mitos, então, que ele está colocando essa psicanálise da época, né? Mitos que se apoiam, por vezes, em religiões propagandistas, né? Com temas de salvação, e chamam isso de hermenêutica, né? Ou seja, então, essa crítica à psicanálise da IPA, né? Dizendo, olha, chamam isso de hermenêutica, de interpretação, né? Hermenêutica é a palavra grega aí para interpretação, chamam isso de hermenêutica, de interpretação, mas está mais apoiado em mitos folclóricos de religiões propagandistas que propõem ou
divulgam a salvação, né? Ele vai dizer, essa prática da psicanálise da IPA é uma prática familionária. Aqui ele utiliza um termo que Freud apresenta no o xistes e sua relação com o inconsciente, né, no texto, o xiste e sua relação com o inconsciente. Freud apresenta um xiste de Heine num de seus contos, né, que o Heine apresenta um agente de loterias, né, que foi visitar o grande barão de Rothschild, né? E aí, após essa visita, esse agente de loterias, vamos dizer, um pobre coitado, né? Como esses que ficam na esquina aí vendendo essas loterias aí, né? Enfim, um desses agentes de loterias aí, que é um pobre coitado, estava se gabando para os seus conhecidos, dizendo que ele foi visitar o grande barão de Rothschild. E ele diz que o grande barão o recebeu de um modo muito familionário. E aí ele comete um lapso, mas não é bem um lapso, porque ele produz um neologismo, né? Esse sujeito do conto do Heine, que Freud cita no Xiste e suas relações com o inconsciente, isso está na introdução do livro do Xiste. Ele produz um neologismo, que seria mais apropriado a gente dizer uma palavra valise. Uma palavra valise seria uma palavra que tem várias dentro dela, né? Não é uma justa posição, como, por exemplo, quando você tem a palavra aguardente, né? Que é a justa posição de água e ardente, né? Não é esse exemplo, né? Mas sim uma aglomeração de duas palavras formando uma terceira que é um neologismo. Sim, porque esse agente de loterias, ele queria dizer o quê? Ele queria dizer que o grande barão havia lhe recebido de uma maneira muito familiar, mas ele ele produz essa palavra valise dizendo: o grande barão me recebeu de uma maneira muito familionária, ou seja, da maneira como é possível um grande milionário receber um pobre coitado, né? Ou seja, esse familionário mostra que não era bem familiar, mas sim como esse milionário recebe esse pobre coitado, né? Então, esse familionário, que é uma junção das palavras familiar e milionário, formando então o familionário, né? Se você coloca as palavras uma embaixo da outra, você faz um somatório da palavra e faz o familionário, né? Então, ele está dizendo que essa psicanálise exercida na IPA, esses teóricos que eu citei antes, eles têm uma prática familionária, ou seja, como esse personagem do Heine, que está aí tentando contar vantagem, né, sobre os colegas, né? E mais do que isso, o Lacan vai dizer que é uma prática do falsilósofo. Falsilósofo seria um falso filósofo, falsilósofo, ou da tapiazofia. Tapiazofia, que seria, então, a tapiação e a filosofia. Então, uma tapiazofia, né? Sem colocar mais pingos nos is, diz Lacan. Quer dizer, essa prática é uma prática familionária, desse que quer contar a vantagem, né? Como o personagem de Heine, né? E ela mostra uma falsilosofia, quer dizer, uma falsidade de filosofia,
ou uma tapiosofia, uma tapeação da filosofia. O vício radical designa-se na transmissão do saber. A psicanálise se tornou, então, uma didática digna do ensino nas universidades. Ou seja, essa análise didática, ela está muito mais para uma didática universitária e não efetivamente para uma análise com todo o poder que essa palavra pode comportar. A teoria, ou melhor, o repeteco, que se tornou a formulação analítica de Lacan na 234. Quer dizer, ele não chama de teoria, mas sim de um repeteco, né? E aqui ele vai dizer que nós, então, né, Lacan, ele diz, nós tentamos uma álgebra numa lógica simbólica, não sem o sentimento do quanto convém aí de prudência e cuidado. Então, quer dizer, Lacan propõe uma álgebra numa lógica simbólica com um sentimento aí de prudência e cuidado, né? A reforma do sujeito tem questões de verdade, ou seja, é necessário, então, trazer, né, como diz o título do texto, do sujeito, enfim, em questão, trazer o sujeito para a questão, né? E o sujeito tem uma dimensão com a verdade. Ainda na 234, ele vai dizer a dimensão do sujeito se articula por representar o retorno da verdade, ou seja, a articulação do sujeito com a verdade. Daí ele vai dizer que na questão da verdade há um salto na operação freudiana, porque não só o sujeito possui uma relação com a verdade, como o sintoma também uma relação com a verdade. Ele vai dizer, o sintoma só é interpretado na ordem do significante, diferentemente do signo, por exemplo, né? O signo a gente pode dizer, ele é um sinal, né? Onde há fumaça, há fogo. Isso é um signo, né? Um significante seria uma interpretação aí. Aquilo que no seminário 20, Lacan pega esse mesmo exemplo para dizer onde há fumaça, há fogo. Sim, isso é o signo, ok. Mas o significante é dizer onde há fumaça, há um homem que botou o fogo, né? O Pantanal-Mato-Grossense que pode nos dizer bem isso, né? Nesse exato momento. Mas onde há fumaça, há um homem que botou fogo, ou seja, implica uma interpretação, implica uma dimensão do significante. Enquanto que a dimensão do signo é uma dimensão quase de causa e efeito, assim. Tem fumaça, tem fogo. É quase como dizer assim, está trovejando, vai chover. Então, trovejar é um signo da chuva, porque é um sinal que a chuva está se aproximando, né? Então, é uma relação de uma causa e consequência. Tem fumaça, tem fogo. E o significante não. O significante é onde tem fumaça, tem alguém que botou esse fogo. Então, exige uma interpretação, né? Por isso mesmo, Lacan vai dizer que o significante só tem sentido na relação com outro significante. É nessa articulação que reside a verdade do sintoma. Sim, porque um significante, ele nunca está isolado, o significante sempre está em cadeia. Então, o significante só tem relação com outro significante, né? E a verdade, ela é relativa, ela é intervalar, quer dizer, a relação de um significante com outro significante, a verdade se encontra nesse meio termo aí entre os dois significantes.
né? A verdade, na psicanálise, é um efeito do significante, ou da cadeia significante. Então, é uma verdade sempre parcial, relativa, nunca uma verdade totalizada, né? Nunca assim, aqui há verdade, né? Como Lacan vai dizer no seminário 17, a verdade só pode ser meia dita, só pode ser dita em partes. E aqui, em 66, ele já estava também dizendo isso, né? Na 235, ele vai colocar que o sintoma a rigor é verdade, por ser talhado na mesma madeira que ela é feita. Ou seja, o sintoma, não que o sintoma é uma verdade, não. O sintoma é verdade, porque ele é talhado na mesma madeira, quase sai maneira, na mesma madeira que ela é feita. A verdade é aquilo que se instaura a partir da cadeia significante. Ou seja, então, a verdade é significante também. Se o significante é verdade, quer dizer, a verdade ela se instaura a partir da cadeia significante. O sujeito é um ser sexuado, né? Uma análise didática terá que ter algo do pessoal, né? Algo da análise pessoal, algo dessa dimensão do sujeito, do sintoma e dessa verdade relativa a esses conceitos, né? Então, o que nós vemos na análise didática é uma resistência aí a ser transposta, né? Ou seja, uma resistência que fica aí nesse ponto, né? Na página 236, tem um parágrafo que eu gostei muito, que eu gostaria de retomar aqui e ler para vocês, que ele diz: todos esses valores de controle não impedem que a castração, que é a chave desse viés radical do sujeito, por onde se dá o advento do sintoma, continua a ser, até mesmo na didática, o enigma que o sujeito só resolve ao evitá-lo. Ou seja, que mesmo na análise didática, essa análise que busca aí um controle, né? Ela não tira totalmente de cena a castração, né? A castração, mesmo assim, está em cena. Não há como tirá-la de cena, né? Então, quer dizer, por mais que houve essas extravagâncias teóricas e desses analistas, o Lacan diz a castração virá, né? Mais cedo ou mais tarde, aí a castração se impõe. Não tem como você não aceitar a falta e dizer, é simples, eu não aceito a falta, não me deparo com ela. Não tem esse papo, né? Se aceita ou não aceita a falta, você se deparar com ela mais cedo ou mais tarde, né? E esses desvios teóricos produziram, então, um descarrilamento, né, da psicanálise, né? Restabelecer o status idêntico da psicanálise didática e do ensino da psicanálise, né? Então, a repercussão, diz Lacan, é de que haja psicanalistas. Enquanto perdurar um vestígio do que instauramos, haverá psicanalistas para responder a certas urgências subjetivas, ainda que qualificá-los com o artigo definido fosse desejar demais. Mas ele conclui esse texto dizendo: há psicanalistas, não colocando o artigo definido os psicanalistas, simplesmente há psicanalistas. Poderíamos também concluir dizendo há castração, né? Há o sujeito, né? Essas coisas que, a partir dessa reflexão do Lacan, ele mostra que essas coisas ficaram um pouco suprimidas, um pouco
desaparecidas, apagadas, né? Dizer há psicanalistas, há no sentido de haver, né? Há psicanalistas, há castração, há sujeito. Há no sentido de haver. Bom, gente, em linhas gerais, era isso que eu tinha para apresentar hoje sobre esse texto, o sujeito, enfim, em questão. Agora partimos para a nossa segunda etapa aqui, que é escutar o nosso colega Lucas de Oliveira Alves, que é adjunto na Maiêutica, para que ele coloque a sua questão, o seu comentário. Eu não sei se é uma questão, se é um comentário, se é uma pergunta, ou o que o Lucas nos traz aí para iniciar e esquentar o debate. Obrigado, Maurício. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, Ah, ouvimos tá. bem. É, então, agradeço pela excelente análise didática do texto, com todo respeito. É, e eu acho que tu faz um trabalho hercúleo em traduzir esses escritos para nós. Tem um livro do filósofo George Agamben que se chama Profanações. Ele diz que Uhum. profanar retirar um objeto do seu estatuto sagrado e devolvê-lo ao uso comum. Então, acho que, de certa forma, tu profana os escritos do Lacan para nós, né, podermos discutir, nos interarmos mais. E eu confesso que foi bem difícil para mim ler esse texto, como geralmente é quando eu leio os escritos do Lacan. Para mim é como um quebra-cabeça onde as peças estão espalhadas e eu vou tentando montar a partir das leituras que eu tenho dos seminários, que me ajudam a entender o que ele escreveu naquele momento. Então, eu não tenho uma pergunta específica, vou fazer uma série de comentários a partir do que eu li, a partir do que tu trouxe hoje, fui fazendo várias anotações aqui, então em algum momento eu posso me perder, peço desculpas de antemão. Mas então, em relação à diferença entre o paciente e o sujeito, isso me remeteu ao que o Lacan fala no seminário 5, As Formações do Inconsciente, da diferença entre o eu da experiência e o sujeito, que definitivamente não é a mesma coisa. Então eu pensei, o paciente a gente poderia tomar como equivalente ao eu, é aquele que é paciente, né, que espera pela cura, né, que espera ser analista, como nos exemplos que tu trouxe da análise didática e dos estudantes de psicologia que procuram análise para se tornarem analistas, né? Então tem um eu ali que já está construído, permeado por alguns adjetivos. E o sujeito, o Lacan vai trazer que é algo efêmero, né? É algo que emerge nas formações do inconsciente, nos sonhos, nos ensaios, nos sintomas. Então, o eu, ele tem um certo estatuto ontológico, né? Por mais que ele seja uma ficção, ele é algo que é, né? O eu é. Já o sujeito, ele não é, pelo menos não de uma maneira, não com uma constância, né? O sujeito, ele aparece, né, dessa maneira efêmera, não só na análise, mas nas produções simbólicas da cultura também, e ele é e não é. Inclusive, no seminário 2, o Lacan resgata o trecho do Hamlet, né, ser ou não ser, para tentar exemplificar o sujeito, né? Que o sujeito ele está sempre nessa oscilação, né? Ser ou não ser, aparecer e desaparecer. Então ele está muito distinto daquilo que seria o eu e do que seria esse eu paciente, né? Que a IPA até então preconizava em detrimento do sujeito. E tu usou o termo insolente, né? Tu disse que o Lacan foi insolente. Bom, sabemos que ele rompeu com a IPA, né? Devido a essa insolência. Eu comecei a pensar, talvez a gente possa dizer que o sujeito também é insolente.
eu fui procurar sinônimos do insolente, né? Atrevido, insólito, incomum, desrespeitoso, né? Pensando esse adjetivo desrespeitoso, o sujeito do inconsciente, ele é algo que desrespeita uma lógica linear do tempo, uma lógica espacial, né? Ele se apresenta por meio de metáforas, né? De substituições, é, ele desrespeita as regras morais, né? Ele desrespeita, pensando aí no que a análise didática propunha, o sujeito ele não se enquadra no horário ali da sessão de 50 minutos, né? O sujeito, ele aparece quando a gente menos espera, né? Ele não vai aparecer ali no enquadramento, né? Uhum. Uh, tem um trecho aqui que me chamou a atenção, que o Lacan diz o seguinte, que os mitos autênticos nunca deixam de tornar legível a incompletude do sujeito. Eu achei isso muito interessante. Eu comecei a pensar no que seria esse mito autêntico. Eu entendo como mito autêntico aquele que surge espontaneamente na cultura, né? Não aquele forjado por uma instituição, né? O extrato folclórico do mito, como ele traz aqui. Eu comecei a pensar nos nossos mitos autênticos, né? Que estão aí no folclore. O Saci, Mula Sem Cabeça, todos seres castrados, né, que dão a ver essa incompletude do sujeito. E eu acho que isso fala muito da nossa história de uma política onde a violência sempre se deu no real do corpo, né, genocídio indígena, escravidão, ditadura, né, muito ali na carne. Então, não à toa nossas figuras mitológicas, autênticas, são essas, né? Sem pernas, sem cabeça. E aí eu comecei a pensar no nosso mito do homem cordial, né? Não seria um mito autêntico, ao meu ver, seria um mito que tenta justamente eclipsar a castração, né? Que tenta negar essa nossa história de violência e de violência na carne, né? E de mutilação, que de certa forma era algo que a IPA tentava fazer, né, criar um mito meio que totalizante sobre o que seria o sujeito, o que seria a análise ideal. Bom, eu vi que o texto é de 1966, né, próximo ali dos textos mais políticos do Lacan, um pouco antes do Seminário 16, e ele fala de Marx ali. E, bom, eu comecei a pensar em algumas coisas. Ele diz o seguinte: em Marx, a verdade se apresenta ao perturbar os artifícios da razão, né? Bom, você está trazendo Marx, não, aqui não é da razão cartesiana propriamente que ele está falando, né? Do sujeito racional. Supõe que seja da razão da economia política, né? O que Marx traz em ideologia alemã, onde há uma tentativa de encobrir a razão da mais-valia, né? Onde há uma assimetria entre o proletário e o burguês capitalista, algo que o Lacan vai tomar como analogia para pensar a relação do sujeito com o grande outro nos discursos, né? Inclusive, ele faz a adaptação, a transposição da mais-valia para o mais de gozar, porque o sujeito, assim como o proletário, ele trabalha para o gozo do mestre, né, do grande outro, mas é sempre algo desse gozo que ele perde, né, para que o grande outro possa gozar mais. Então, eu me pergunto se é dessa verdade que ele está falando, né, essa verdade sintomática, né, que trata dessa assimetria entre o sujeito e o grande outro, né, entre o sujeito e o mestre, porque adiante ele vai falar, o sintoma é a verdade. Aí eu comecei a pensar também nos discursos do Seminário 17, qual se adequaria mais a isso? O sintoma é a verdade? Eu pressuponho
suponho que o discurso histérico se adeque, porque ali no tema do discurso histérico, o objeto A está no lugar da verdade. E na leitura que eu tenho, o objeto A seria o real do sintoma da histérica, né? Ou seja, aquilo do sintoma que ainda não foi traduzido, que permanece como enigma e convoca o trabalho do mestre, né? No caso do mestre analista. Uhum. Ahn, E aí depois tu falou do sintoma, né? Que o sintoma ele está sempre se apresentando nessa cadeia significante. E recentemente eu estava relendo o livro da Roudinesco, porque a psicanálise, e ela trata muito dessa diferença entre o que é o sintoma em psicanálise e o que é o sintoma na psiquiatria dinâmica, na psicofarmacologia, porque Uhum. nessas duas áreas o sintoma ele é nosográfico, né? Então ele vê como um signo, ou seja, tu tem uma série de significantes, cada vez menos, né? Se a gente for olhar os últimos DSMs, precisa de cada vez menos significantes para tu fechar o diagnóstico. Tu tem esses significantes que juntos representam um signo, né? O signo da doença. E isso é bom, totalmente antipsicanalítico, porque tu vai lidar com significantes que o sujeito em análise traz, né, para tu teres alguma pista do que seria o sintoma. Bom, foi isso que eu anotei, pensando aqui que a gente pode fazer uma associação livre, se quiser comentar algo do que eu trouxe, não formulei nenhuma pergunta específica, mas a priori é isso. Ok. Obrigado, Lucas, né, pelo comentário. Obrigado pelas palavras também, né? Muito me agrada essa comparação que você fez a partir do Agamben e das profanações, né? Sim, que bom que estamos conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a respeito desse importante comentário que você traz, eu começaria pelo final, a hora que você fala do sintoma, né, como estando no lugar da verdade. Sim, de um certo modo, sim, porque a histérica talvez é aquela que coloca o sintoma em cena, né? Porque o obsessivo, por exemplo, esconde o sintoma, né? Você acha o sujeito muito normal, é o mais normaloide dos sujeitos. O obsessivo, na normalidade social, ele esconde privativamente as suas obsessões, né? Até se você pensar as obsessões, elas são pensamentos, né? As obsessões, elas se constituem por um pensamento obsessivo. Então, quer dizer, é isso que está dentro da cachola do sujeito, está muito bem escondido. E no que essas obsessões extravasam em comportamentos, fica num âmbito privado, ou seja, ninguém sabe que ele tem que verificar que a porta está fechada 10 vezes antes de dormir, senão ele não consegue dormir. Isso é um segredo mantido a sete chaves e revelado com muita penitência na análise. A histérica não. A histérica, ela atua, né? O acting out, né? É uma expressão, inclusive, que vem do teatro, né? Uma atuação, uma explosão, uma certa encenação da coisa. Então, ela traz o sintoma à tona, né? E por isso mesmo as histéricas de Freud incomodava a medicina da época, né? Porque escancarava um sintoma que os médicos não davam conta. Os médicos diziam, não, isso aí é fingimento, não sei o quê e tal. E aquilo lá mostrava que algo não ia bem, né? Era um sintoma que mostrava toda uma falência aí do funcionamento inconsciente, mas também uma falência dessa sociedade que queria esconder as coisas, né? Então, o sintoma na histérica é revelador de algo, né? Então, nesse sentido, é uma verdade que vem à tona, né? No tema da histérica, eu até rapidamente fui recuperar para ver se eu tinha anotado certo aqui, fui buscar no computador.
no lugar da verdade está o objeto A, né? Ou seja, o objeto que é o objeto mais de gozar, mas também esse objeto em falta, né? Então, quer dizer, ali aparece uma falta, né? Mas o sintoma denuncia essa falta, né? Então, o sintoma traz essa verdade à tona. Uma verdade que, às vezes, ou quase sempre, fica escondida, né? Então, me parece que nessa dimensão da verdade, o que ele traz do Marx, acho que seria, sim, nessa questão de uma assimetria com o outro, né? Eu concordo contigo aí que ele está pegando o Marx mais, não pela racionalidade, né? Mas pela relação com o mercado, com o capital, né? Me pareceu também mais nesse sentido, né? Achei extremamente pertinente essa questão de um mito autêntico, né? Uma boa leitura tua aí de pensar, né? Esses mitos, esses nossos mitos populares que sempre mostram alguma coisa que falta, né? A mula sem cabeça, o saci-pererê sem uma perna, né? Quer dizer, e isso fica eclipsado, né? Diante do homem cordial e tal, e outros mitos que tentam abafar isso, né? Com relação ao insolente, sim, Lacan mesmo que ali no texto utiliza a palavra insolente, né, colocando a posição dele como insolente. Mas isso me fez pensar uma outra coisa que eu não tinha me dado conta, escutando que eu me dei conta, que no Seminário 23, ele vai dizer que o que ele faz é uma heresia, né? E aí ele faz um jogo de palavras, vou colocar aqui no chat, entre RSI e heresia. Vejam, coloquei aqui no chat, né? Você tem a palavra, não, não sei se posso dizer sigla, mas enfim, o RSI, Real Simbólico Imaginário, que um francês pronunciaria RSI, quer dizer, RSI, RSI, né? RSI, que é homófono, então, a palavrinha que está ali colocada, também em francês, hérésie, né? E a palavrinha hérésie, que está ali colocada, é heresia. Então, ele faz um jogo homofônico entre o RSI, heresia, com heresia da palavra heresia. E, e ele mesmo diz dele ter sido um herege, né? E agora, te ouvindo sobre o insolente, me veio que um bom sinônimo aí para insolência é a heresia, né? A heresia que Lacan vai buscar no termo grego, aireses, que quer dizer uma boa escolha. Também coloquei aqui no chat, né? Aireses, a palavra heresia, ela deriva do grego aireses, que quer dizer uma boa escolha, né? Uma escolha, de modo geral, mas não só uma escolha, uma boa escolha. Então, ele vai dizer que ser herege é fazer uma escolha. Então, esse insolente, atrevido, a gente pode pensar o herege, aquele que faz uma escolha. E para fazer uma escolha, só pode ser. A escolha ela é derivada de um desejo, né? Se ele não faz escolha nenhuma se ele não deseja, né? Quer dizer, a escolha é como o efeito do desejo, né? Então, quer dizer, esse insolente é insolente no olhar do outro, mas a gente poderia dizer que o insolente é um herético, aquele que faz uma escolha, que faz uma escolha determinada pelo seu desejo, né? E atrevido, sim, o sujeito tem que ser atrevido no sentido de se colocar, né? Essa coisa muito com licença, por favor, estou, né? Não, aí não funciona, quer dizer, esse grau de atrevimento aí parece interessante e com certeza isso é da dimensão do sujeito e não da dimensão do eu. Então, obrigado, Lucas, pela sua contribuição. Vamos abrir para os colegas que querem
fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat, ou aqui. Eu estou vendo que parece que tem já alguma coisa aqui no chat. Ou pode ser feito pelo microfone também, como estávamos dizendo. Deixa eu recuperar aqui. O Antônio Fraga Machado, né? Luiz Maurício, você poderia comentar a diferença ou semelhança entre o ego e o sujeito na visão de Lacan? Muito grato pela clareza da exposição. Sim, Antônio, eu acho que em parte o Lucas já sanou essa pergunta, né? Porque é isso que ele estava falando entre o ego e o sujeito, é entre o eu e o sujeito, né? Quer dizer, o eu é a instância imaginária, né? O eu é a instância ilusória também do imaginário, né? Em que aparece esse eu das identificações, enfim, esse eu que tenta se situar na realidade, que tenta se situar quem é, e nesse quem eu sou, eu busco a melhor imagem possível de mim, né? E o sujeito dividido, é o sujeito marcado pela castração, é o sujeito que não é inteiro, não tem uma forma, e muito menos uma boa forma, né? O sujeito já seria bem próprio do que a psicanálise trabalha, né? Não que a psicanálise não trabalhe com o eu também, né? Mas o sujeito, a palavra sujeito comporta a ideia de sujeitado ao inconsciente, né? Ou quando a gente diz sujeito do inconsciente, o sujeito ao inconsciente, quer dizer, há um assujeitamento em relação ao inconsciente, né? Nesse sentido, né? Não é uma marionete do inconsciente, né? Mas de estar submetido ao inconsciente. Enquanto o eu, ele tenta afirmar, se autoafirmar, né? Maurício, posso fazer um breve comentário? Sim, Então, eu penso na diferença entre paciente e analisando, né? O paciente é um adjetivo, meio fixo, analisando traz essa ideia do processo, analisando, né? Não é algo que está pronto. Então, eu sim, acho que isso, de certa forma, já demarca um pouco essa diferença entre o que é o sujeito, né, enquanto processo, tá sempre se construindo, e o que é o eu paciente, né, que de certa forma já tem um certo contorno, né. sim, exato. Embora que a hora que a gente diz o paciente, né, a gente torna esse adjetivo um substantivo, né? Mas sim, eu concordo contigo. O analisante mostra um gerúndio aí, né? No sentido de que está no meio do caminho, digamos, está analisante. Se isso vai ser uma análise, se esse analisante vai concluir a sua análise e tal, a ver lá no final, né? Não já de cara uma substantivização, se esse o termo está correto, mas, né, no sentido de um processo que vai, né? Bom, então tá, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado aos comentários do Lucas, obrigado a todos que, né, participaram de alguma forma, mais direto ou indiretamente, pelo chat e com o microfone. Obrigado àqueles que elogiaram aí. Muito bem-vindo, todos, todas. E até o próximo seminário em outubro, que daí sim será com o discurso de Roma, né? É a função e campo da falha da linguagem e psicanálise. Ok? Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.